Vamos falar sobre a teoria da evolução? Uma das perguntas mais fascinantes da ciência moderna é a origem da vida. Como que a vida surgiu aqui na Terra? A vida aqui na Terra, nós sabemos, apareceu mais ou menos há 3,5 bilhões de anos. Que tipo de vida era essa? Essa vida era feita de seres unicelulares. E esse tipo de vida unicelular dominou a Terra por 2 bilhões de anos. Tudo vem da química. Então, o que era necessário para a vida aparecer aqui na Terra era que os elementos químicos apropriados estivessem aqui. A vida precisa de carbono, a vida precisa de água, a vida precisa de oxigênio, nitrogênio. Esses elementos químicos se combinariam nas primeiras moléculas, as moléculas orgânicas mais complexas. Eventualmente, reações químicas entre essas moléculas criariam uma criatura primitiva que seria capaz de se alimentar ou absorver energia do meio ambiente, ou seja, ter um metabolismo e ao mesmo tempo se replicar. De alguma forma, essas reações químicas vieram de uma química inorgânica, de uma química não viva e se transformaram numa química viva. Muitos pesquisadores no mundo inteiro estão justamente tentando entender como que isso é possível, você criar a vida da não vida. Esse é um dos grandes mistérios da ciência moderna. Vamos conversar sobre astrobiologia? Uma das propriedades mais maravilhosas e fascinantes do nosso planeta Terra é a vida. Então é claro que desde que nós existimos, as pessoas olhavam para os céus e se perguntavam: será que existem pessoas ou outras formas de vida morando em outros planetas? A própria definição do que é inteligência é muito complicada também. Um ser inteligente é um ser que tem consciência de si mesmo, que sabe que existe como pessoa e que tem consciência da passagem do tempo e também da sua própria mortalidade. Esse é um conceito de inteligência. Existem outros, por exemplo, tem gente que acha que existe uma inteligência coletiva e que as abelhas funcionam como um todo de uma forma inteligente, ou mesmo as formigas também. Quando a gente começa a pensar sobre inteligência extraterrestre, uma série de questões muito interessantes aparecem. Nós aqui na Terra estamos só há mais ou menos 10 mil anos e a ciência moderna tem só 400 anos, é muito jovem. Se existir inteligência extraterrestre, vai ser muito mais desenvolvida do que nós somos. Imagine que nós encontrássemos uma inteligência extraterrestre capaz de teletransportação ou de viajar pelo espaço quase na velocidade da luz. Para nós, a tecnologia deles seria quase como uma mágica. E de fato, a diferenciação seria tão pequena, eles seriam tão mais poderosos do que nós somos, que eles seriam quase como deuses. E é por isso que muito da ficção científica e dos filmes de Hollywood tratam os extraterrestres ou como deuses muito mais avançados que nós somos, ou como demônios que vêm aqui para destruir a gente. Anjos ou demônios. Esse é o nosso retrato dos extraterrestres, que na verdade não deixa de ser um pouco um retrato de nós mesmos. Vamos falar um pouco sobre astrofísica. O que é o Big Bang? Famosíssima expressão, todo mundo fala, o Big Bang é a explosão que marcou o início do universo. E desse evento surgiu a matéria, a energia, que forma essencialmente tudo o que existe hoje. Na sua infância, o universo eram partículas, os elétrons, os prótons, muito quentes, viajando quase na velocidade da luz, chocando um com o outro, mas jamais fazendo estruturas como átomos, moléculas, etc. Mas o universo, ele foi crescendo e ele foi se resfriando. Na medida que ele vai ficando mais frio, as partículas vão se encontrando e vão se combinando. Primeiro, os prótons e os nêutrons formaram os núcleos dos átomos. Depois, os elétrons se juntaram para formar os átomos. Depois disso, surgiram as primeiras estrelas. Depois das estrelas, as galáxias e, eventualmente, 14 bilhões de anos depois, nós que estamos aqui assistindo esse programa. Diz que o universo está
expandindo, ou seja, que o universo está crescendo cada vez mais. Se o universo está expandindo, se a gente vai para trás no tempo, ele começa a se contrair cada vez mais. E a radiação, a luz que existe no universo, ela vai então ficando cada vez mais comprimida. Quando isso vai acontecendo, ela vai ficando cada vez mais quente. A idade do universo e a temperatura dessa radiação são a mesma coisa. No início, o universo era muito quente, a radiação tinha muita energia. Quando o universo começa a crescer, se expandir, essa temperatura vai caindo e a radiação vai perdendo energia. Hoje em dia, o universo é muito frio e muito velho, tem 14 bilhões de anos. No início, o universo era muito jovem e muito quente. Vamos falar um pouco sobre astrofísica. O que é um buraco negro? Todo mundo já deve ter ouvido falar dessa misteriosa criatura do espaço que suga tudo que chega perto. A estrela, ela vive lutando contra a sua própria implosão. Ela cria energia e, ao mesmo tempo, a gravidade dela faz com que ela fique cada vez menor. Então, a energia que ela emite balança esse puxão da gravidade. Eventualmente, a energia acaba e a estrela entra em colapso. E quando ela entra em colapso, ela vai ficando cada vez menor e a gravidade dela vai ficando cada vez maior. Eventualmente, a gravidade dela é tão poderosa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar da atração. Mas se um buraco negro suga a luz, como que a gente sabe que ele existe? Quando uma estrela se aproxima do buraco negro, ela vai emitindo muita radiação, muita luz. Então a gente enxerga, os astrônomos enxergam com telescópios, os efeitos que os buracos negros exercem nas estrelas e nas partículas que vão caindo neles. E existem também buracos negros minúsculos, do tamanho de átomos. Esses buracos negros, aliás, podem até ser feitos por nós mesmos em experiências, como é o caso desse colisor que existe na Suíça, o LHC. Ele pode criar mini buracos negros. E as pessoas têm muito medo disso, porque elas falam, uau, se você cria um buraco negro, esse buraco negro vai começar a sugar a matéria em torno dele e, eventualmente, a própria Terra vai ser destruída por essa experiência, vai ser o fim do mundo. E não existe nenhum motivo para alarme. Eles são tão pequenininhos que eles vivem durante microsegundos. E, nesse meio tempo, eles não podem causar nenhum dano. Então, ninguém precisa se preocupar com esses mini buracos negros. A felicidade é você poder escolher ao que você vai se prender. Na verdade, para mim, felicidade e liberdade são duas coisas que andam de mãos juntas. E para mim, a liberdade, você ser livre, é você poder escolher ao que você pode se prender. Quer dizer, essa possibilidade da escolha é muito grande. E uma pessoa que tem essa possibilidade de escolher ao que vai se prender, ou seja, quais são os compromissos profissionais, emocionais que você vai assumir, é uma pessoa livre e, portanto, feliz. Eu estou muito interessado hoje em dia na questão do conhecimento, quanto a gente pode conhecer sobre o mundo. Então, uma maneira de você representar isso, né, metaforicamente, é você pensar que tudo que a gente conhece está numa ilha. E essa ilha é cercada pelo desconhecido. Tá? E à medida em que o conhecimento vai avançando, né, a gente vai desenvolvendo novos instrumentos, novas teorias e tal, essa ilha vai crescendo. Mas à medida em que ela cresce, cresce também a margem que ela faz, né, a fronteira, vamos dizer assim, que ela faz com o desconhecido. Ou seja, quanto mais a gente conhece sobre as coisas, mais a gente desconhece também, mais perguntas surgem, né? E essa questão está ligada profundamente com a questão de quanto a gente pode conhecer do mundo. Porque o ponto é que esse oceano do desconhecido, vamos dizer assim, ele em princípio é infinito. Ou seja, a gente, mesmo que o conhecimento humano aumente com o tempo, a gente nunca vai poder conhecer tudo sobre o mundo. Então a nossa visão de mundo é necessariamente incompleta. Então a gente tem que viver com essa sabedoria, que a gente nunca vai poder ter uma visão completa do mundo, o que não nos torna menos humanos, na verdade nos torna mais humanos e menos deuses.
queria convidar Valdemar Falcão e Marcelo Gleiser para vir ao palco. O ateu é o que acredita em não acreditar, entendeu? Então o ateu basicamente diz o seguinte: eu absolutamente nego a possibilidade de qualquer forma divina, sobrenatural no mundo. E o agnóstico não é assim tão radical. O agnóstico diz: olha, eu não acredito, não vejo nenhuma razão para acreditar ou em Deus, ou na imortalidade da alma, coisa assim, mas, por outro lado, eu não tenho nenhum dado para rejeitar a possibilidade. Entendeu? O fato da gente não entender alguma coisa não significa que ela precisa ser explicada de uma forma sobrenatural. A ciência vive da dúvida. E a gente não precisa entender tudo, a gente não precisa ter resposta para tudo para ter uma vida feliz, para ter uma vida completa, né? Essa ideia de que tudo precisa ser explicado para você se sentir em paz, para mim não faz o menor sentido, né? Então eu prefiro viver com a dúvida do que ser enganado por uma ilusão. A postura mais correta de um cientista é você dizer o seguinte: empiricamente a gente não pode provar a existência de Deus, mas a gente não pode também não provar a existência de Deus. Então, por esse motivo, eu fico na minha, respeito direto, né, as pessoas que têm a fé deles e tal, e vivo feliz com isso, sabe? Quer dizer, não tem o menor problema. Esse preconceito do cientista como uma pessoa fria, distante, calculista e tal, é totalmente errado, né? Os cientistas são tão apaixonados e apaixonantes quanto qualquer outra pessoa, quanto um filósofo, um poeta, e eles estão escrevendo a poesia deles lá através das equações matemáticas, porque eles, de uma certa forma, estão reverenciando a natureza. Então, à medida que você vê isso, você vê a ciência com uma espiritualidade que a maioria das pessoas acha que ela não tem, e que, na verdade, tem. Nós, pelo menos a maioria dos cientistas que eu conheço, são pessoas profundamente espirituais, apesar de usar a razão para descrever o mundo. Você entender por que um arco-íris é formado não tira a beleza do arco-íris, acrescenta a beleza do arco-íris.